Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Tô Com Elas, o seu podcast de informação. Hoje o papo é sobre um assunto que tira o sono de muito empreendedor. E fazer os seus negócios crescerem fazendo contas com o leão de uma forma correta e crescer de uma forma segura. Para esse assunto, temos como honra o nosso convidado Leandro Santana, que é a cara da Requinte Contabilidade. Leandro, seja muito bem-vindo. Receba as boas-vindas da Clínica de Odontologia Ortoprete, da OS Advogados, aqui representado pela doutora Luciane Santos, da equipe Inforbyte Audiovisual. Muito bem-vindo, Leandro. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema que é tão importante, principalmente esse ano, né? Que é o ano da tributação, que é o ano que todo mundo está correndo para organizar suas contas, organizar o seu patrimônio, né? E nada melhor do que contar com o contador, que é a pessoa, né? O profissional que vai ali auxiliar nesse processo. Seja muito bem-vinda, receba aqui as minhas boas-vindas e a gente quer saber um pouquinho de você. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu só fico muito lisonjeado pelo convite de vocês, profissionais que eu admiro muito há muito tempo. E vamos lá, esse ano é um ano muito desafiador, tanto para os profissionais contábeis quanto para os empresários. A gente está num ponto em que a gente descobre que nós temos a tecnologia fiscal mais avançada do mundo aqui no Brasil, superando os Estados Unidos e Europa. Então, a gente tem que fazer hoje tudo muito certinho, porque tudo vai para a Receita Federal. O pessoal hoje está muito assustado com a questão do Pix, né? O pessoal fala, o Pix vai ser taxado? Não é que o Pix vai ser taxado. O Pix é um indicador de que algo está acontecendo, né? O Pix avisa, né, através da operação do Pix, o Pix é um sinal para a Receita Federal que uma operação aconteceu. E a Receita Federal vai atrás do quê? Da origem, né? Desses valores que entram em conta, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Caramba, você vê, né? E a gente tem tanta coisa para se preocupar, né? Na nossa vida em si, né? Na nossa vida normal, né? E nós, como empresários, profissionais liberais, né? Temos também essas outras questões, né? Das nossas empresas, como vamos gerir os nossos negócios. E aí vem todas essas mudanças, né? Que uma nova implementação de um tributo, né? Uma substituição de tributos. E a gente tem que lidar também com essas movimentações que a gente faz na nossa continha lá, que agora o governo está de olho em tudo. Acho que a gente até tinha comentado aqui na conversa fora, né, da gravação, da questão, o governo é praticamente um FBI, né, investigando tudo que a gente faz, né? Exato, e utilizando inteligência artificial hoje, né, para visualizar. Antigamente a gente precisava de material humano para olhar ali, né, contribuinte por contribuinte. Se você imaginar hoje, os robôs, né, processam milhões de dados em pouquíssimo espaço de tempo e para pegar tanto pequeno quanto médio quanto grande, o esforço é o mesmo, né? E o que você atribui ao nosso governo investir tanta tecnologia nesse cruzamento de dados entre contas bancárias, cartão de crédito e ser hoje, como você mesmo nos informou, que foi uma novidade, ser o governo que tem a maior, seu país, a nação, né, mais que Estados Unidos ou países da Europa, com mais tecnologia para investigar essas transições bancárias? Durante muito tempo, o povo brasileiro foi conhecido como o povo que dava jeitinho em tudo, né? Então eu acho que agora a gente tem que começar a pensar diferente, né? As nossas empresas, a nossa gestão fiscal, a nossa gestão tributária, profissionalizar desde o pequeno até o grande, né? Toda essa questão fiscal. Então, a nível assim de concorrência, acredito que todo mundo vai estar em pé de igualdade, né, entre as empresas, porque se você pensar, uma empresa, por exemplo, que faz operações com meia nota, ela tem uma vantagem muito grande com quem não tem, ou com quem não faz esse tipo de operação, né? Porque ela paga menos imposto, então o preço dela consegue ser menor, e o pequeno não consegue crescer porque ele não consegue competir com as empresas que cometem essas fraudes, né? E Seja em aí, documentos fiscais, seja até mesmo nas transações bancárias, né? E agora com o Open Finance e com o Open Bank, todos os bancos informam para um banco central que informa a Receita Federal. Então isso é em tempo real, né? Esse ano foi implementada a apuração assistida. Apuração assistida, a Receita Federal, em tempo real, ela observa as operações de compra e venda das empresas. qualquer operação. Qualquer operação.
Então, emitiu nota, saiu ali o CNPJ, Receita já está de olho nessa movimentação. Tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Esse ano também o pessoal que recebia aluguel e não tinha contrato de prestação, né, recebia aquele valor por fora, a Receita Federal também está fiscalizando isso. E há um tempo atrás o pessoal, mas e se eu tenho um imóvel e ele não está alugado? Algum parente meu está, né, vivendo nesse imóvel, um filho, como que eu vou fazer um contrato, né? Para esse caso, o pessoal está fazendo contrato de cessão gratuita, registrando para caso de malha, poder apresentar, né, e ter uma prova de que realmente aquele imóvel está cedido gratuitamente, que quem está morando lá ficou responsável, de repente, de pagar PTU, condomínio, de manter o imóvel, né, em condições, né. Mas como fica, nesse caso, a relação do locador e locatário? Né? Porque, na verdade, a gente está usando uma nomenclatura que não cabe. Se você for ver na prática, é isso. Sim. Né? Para fugir de uma eventual tributação. Né? Como é que fica essa relação locador-locatário? Né? Sim. Fica uma coisa um pouco distorcida, né? Mas para fins de recolhimento de cofres públicos, eu acho que isso resolve, essa questão da cessão resolve. Mas e o outro lado da história, né? Piora Sim. Um pouco. Né? E olha que interessante, a Receita Federal, esse ano, ela criou o CIB. O que é o CIB? Assim como o CPF é para pessoa física, o CNPJ para pessoa jurídica, o CIB é para os imóveis. Cadastro Imobiliário Brasileiro. Todos os imóveis agora eles têm um cadastro imobiliário brasileiro, que é através desse número que a Receita Federal vai controlar os imóveis. Então, através de georreferenciamento, ela sabe que aquele imóvel, por exemplo, no cartório, é da Mércia, né? E aí, na minha declaração de imposto de renda, eu não declaro que eu pago aluguel para a Mércia e nem ela declara que recebe aluguel. Só que no meu endereço, no imposto de renda, eu coloco que eu moro ali. E a Receita vai cruzar. Ele mora ali, só que no cartório o imóvel é da Mércia. Então, a título de que eu moro ali? Cadê o contrato de aluguel ou contrato de cessão gratuita? Né? Que justifique a minha moradia naquele local, sendo que eu não sou proprietário de fato. Então, as relações, né, de negócios no geral, não só para CNPJs, mas para as empresas também estão começando a mudar, né? E até relações interfamiliares. Exato. Né? Leandro, a gente está falando de patrimônio. Patrimônio é um assunto muito interessante e que eu vou precisar da ajuda dos universitários, aí, tanto da doutora Luciane, que é especialista em sucessão patrimonial, e você também, que eu acredito que chega um momento para os seus clientes que eles acumularam um número de patrimônio e já não é mais interessante estar em pessoa física. Qual é o momento que você, que é a doutora, né, que é uma pergunta para ambos especialistas, qual é o momento que é interessante sair da pessoa, o patrimônio sair da pessoa física, ir para uma estrutura empresarial, uma holding, por exemplo? Qual é o momento que você orienta seus clientes e que você pede ajuda aí também para a doutora? E as nossas áreas se cruzam, se conectam para trabalhar juntas. Se complementam, né? O contador entra muito no início, né, no diagnóstico, para estudar essa questão, principalmente em época de imposto de renda, a gente consegue visualizar ali o que aconteceu com o patrimônio do cliente, consegue visualizar esse aumento nos valores de aluguéis e tudo mais, e fazer um simulado, né? Comparar esses imóveis na pessoa física e na pessoa jurídica, qual que seria a economia tributária de fazer, né? De se criar essa ferramenta que é a holding patrimonial para ter um melhor proteção e regime tributário e o imposto menor, né? É porque também tem uma questão, Mércia. O que acontece? Existe uma máxima que é assim, todo mundo pode fazer, né? Está apto a fazer uma holding, um planejamento. Mas no caso da holding, nem para todo mundo ela serve. Porque o Leandro vai concordar comigo, que contador aí há anos, né? A gente nem falou um pouquinho da sua trajetória, mas a gente vai pegar nesse ponto para trazer a tua origem, até para que os nossos ouvintes, a quem nos assiste, possa entender, né, de onde vem toda essa sua experiência, que é muito importante. Perfeito. O que acontece é o seguinte, se aquela pessoa tem lá 2 casinhas de aluguel, né, vamos supor assim, e esse aluguel não é um valor considerável a ponto de atingir um limite de imposto para recolhimento de imposto, para essa pessoa em si, não vale a pena ela fazer uma holding, entende?
Porque a tributação que ela tem, que ela vai ter na holding, ela não tem na pessoa física, porque ela está abaixo da faixa de isenção. É isso, né, Exatamente, e Leandro? que esse ano chega a R$ 5.000 isento de imposto, né? Exatamente. Mensal. Então, a pessoa que tem lá 2 casas de aluguel, que recebe 1.000 de uma, 1.500 de outra, para ela não vai valer a pena ela fazer uma hold, colocar esses imóveis dentro de uma hold, né, para fazer essa hold imobiliária que a gente fala. Exato. O que vai valer a pena é se ela ultrapassa esse valor. E aí entra a parte jurídica, que a gente faz um mapeamento, né, da vida pessoal e patrimonial, né, dessa pessoa para ver qual tipo que melhor lhe assiste, se de fato é a constituição de uma hold ou se é a constituição de um outro mecanismo de planejamento patrimonial e sucessório. Lembrando que toda vez que a gente pensa em planejar, né, organizar o nosso patrimônio em vida através de uma hold, a figura do contador, ela tem que participar desde o início dessa constituição. Não adianta fazer e falar, agora que a gente já montou tudo aqui, estruturou, vamos lá chamar o contador para ele. Não dá. Porque se ele não estiver presente, é um trabalho a 3 mãos. É o advogado, o contador e o tributarista também, né? Porque às vezes as pessoas confundem a figura do contador com o tributarista. E não é bem assim. Por óbvio que às vezes a gente tem o contador com a formação também na área tributária, né? Que é importante, porque essas 2 áreas elas trabalham o tempo inteiro em conjunto. Mas é primordial que essas áreas, mesmo separadas, elas tenham uma atuação em conjunto com o advogado para poder constituir uma holding. Porque sem eles, não dá para constituir essa holding. Não tem como, você vai fazer um trabalho manco, sabe? Porque vai faltar aquele profissional, no caso, o contador, que é o foco aqui da nossa conversa, para poder direcionar e fazer todos os cálculos necessários para entender se aquilo é viável para essa pessoa ou não. Por isso que a figura do contador ela tem que entrar junto. Ela tem que entrar no começo. No final, não dá. Aí é o contador que vai administrando essa estrutura. Exato. A gente colabora com os jurídicos de família, o jurídico tributário, e monta toda essa estrutura. Após essa estrutura estando pronta, ela vira uma empresa normal. Então, o mensal ali, a rotina mensal da empresa, quem cuida é o contador. E aí, essa rotina, Leandro pode explicar melhor. No que consiste, né, a rotina de uma empresa, né? Porque a holding nada mais é que um CNPJ. Perfeito. No que consiste a rotina de uma empresa formada? De modo geral, não vou nem entrar nos regimes, nos vários regimes que a gente tem, o Simples Nacional, o MEI, enfim. No que consiste? Todos os meses nós temos obrigatoriedades, né, perante o fisco. A gente precisa entregar declarações acessórias, precisa apurar os impostos se houver, precisa informar para a família que o CNPJ, né, se mantém ativo por conta dessas declarações que a gente é obrigado a informar mês a mês, e que se você não informa, o fisco ele cobra multas, né, em cima de declaração não entrega e tudo mais. Muitas vezes o contador diz, será que eu preciso do contador? A empresa está montada. Ele não está fazendo nada, né? O que tem para fazer? Eu ainda não estou recebendo aluguel, mas tendo movimento ou não tendo movimento, nós temos que informar mensalmente para o fisco a situação da empresa. Isso acarreta taxas. Exatamente. Obrigações. É uma empresa, a holding é uma empresa, uma vez constituída, é uma empresa normal. Leandro, você começou muito jovem, né? No início não era nenhuma expectativa de virar o grande empresário no ramo da contabilidade que você se tornou hoje. Como foram essas transições aí de governos, de mudanças, de taxas que você pegou aí desde a época de office boy, né? Sim, eu costumo falar, né? Hoje em dia você não ouve mais falar dessa profissão, né? Profissão extinta, né? Hoje quase todas as operações de entrega são feitas por motoboys, né? E então eu peguei essa época que eu levava o envelope, pegava a condução, entregava na mão ali do tomador de decisão. E foi um momento que começou a me chamar a atenção, no momento que os tomadores de decisão perguntavam: o que você trouxe? Você não é um portador apenas de um envelope, você é um portador de informações importantes para a empresa. Então, assim, aí eu comecei a me interessar, o que eu estou levando? Isso é uma folha de pagamento? Isso é um imposto? Por que isso foi gerado, né? Por que isso é tão importante para a empresa? A partir daí, acendeu essa chama de interesse pela contabilidade, e eu fui buscando cada vez mais, né? E aí, em determinado momento, eu fui estudar tecnologia. A gente estava numa época do mundo
que o pessoal falava muito, como tá agora, né? O pessoal falando muito de inteligência artificial, de, né, automatização, só que não, na época que eu estudei sistema de informação, por exemplo, o pessoal falava muito em linguagem de programação. Então eu fui para essa área, depois eu trouxe essa área para me desenvolver dentro da contabilidade, né? Depois eu me formei em contabilidade e aí juntei essa, né, essa vontade de empreender e trazendo essa bagagem de tecnologia para a minha contabilidade hoje, né? E isso a gente está falando de quantos anos de experiência? Desde 2000. Desde 2000 você está com a Requinte, né, Exatamente. assumindo aí a direção e Comecei como funcionário e ao longo do tempo foi surgindo oportunidades e eu adquiri a carteira de clientes e hoje eu sou o sócio, né, da Requinte. Ótimo, experiência aí é o que não falta, né? E competência também, né? Porque afinal de contas a gente conhece o Leandro há muito tempo, né? E a gente sabe bem da sua competência e do seu profissionalismo. Parabéns. por Agradeço a confiança. Conseguiu mudar a mentalidade assim dos seus clientes ou das conversas informais até de que o cara da a contabilidade não emite só guia, ele é um parceiro que vai te dar segurança para trabalhar, para você fazer o seu melhor trabalho e seguir a sua profissão enquanto um cara que entende, ele não só emite guias, Sim. ele entende, ele gere o seu negócio, essa gestão de negócios. Hoje em dia, mais do que nunca, né, o contador é um parceiro estratégico das empresas, né? Se aquele contador que fazia o papel somente de gerar as guias e entregar, hoje ele não tem mais espaço no mercado, né? A concorrência ela aumentou demais, o nível de informações, a gente precisa estar o tempo inteiro se atualizando, né? Porque um erro, né, numa estrutura empresarial, a empresa pode chegar a falir. Então, dia a dia, a gente tá junto com os empresários, passando as atualizações de legislação, de normas, para a gente poder tá crescendo junto, né? Eu costumo falar que os empresários, assim como a contabilidade, a gente tá no mesmo barco, né? Se o barco afundar, não é só a empresa que afunda, né? Você vê, é um caso da reforma tributária. Todos nós vamos ter que enfrentar isso, vamos ter que mudar a nossa mentalidade, né? E ver como é que vai ficar isso daqui para frente, né? Que isso está sendo uma mudança muito, muito rápida, né? Lê, e pegando aí o gancho, né, do que a gente está falando desses erros, né? Que as pessoas, os profissionais, muitas vezes cometem e não, né, ir atrás, né, das informações, não procurar orientação de um contador, né, como muitas vezes acontece também com o advogado, que quando vem o problema já está instaurado e a gente precisa fazer, né, algum milagre jurídico, encontrar uma brecha jurídica para poder resolver isso daí. Na tua área, né, quais os erros mais comuns, assim? Você consegue citar algum erro comum, assim, nossa, doutora, isso aqui é o que mais acontece quando a pessoa ou o empresário te procura, né, para falar de alguma questão, não alinhei isso, acabei fazendo uma hold, acabei fazendo um trabalho tributário e esqueci de procurar o contador. Qual que é o erro mais comum? O mais comum é confusão patrimonial. Confundir pessoa física com a pessoa jurídica. Pagar contas utilizando a contas pessoais, utilizando a conta da empresa ou vice-versa, né? Inclusive com cartão de crédito. Hold muito, o pessoal pega o cartão pessoal e as despesas da empresa ali vai passando no cartão. Mas por que você fez isso, né? É por causa das milhas que eu ganho no cartão. Então, a confusão patrimonial, ela acontece muito e é realmente muito engraçado, né? Porque você fala, nossa, por conta de milhas a pessoa mistura ali e passa um risco, né? De cair malha fina e tudo mais. Então, é um erro bem comum. E isso, para o contador, quando o cliente chega com esse problema, como é que o contador desembrulha esse presentinho, né? Exato, a gente tem que ter a gente tem que, né, se colocar no lugar do cliente, primeiramente, né? E ir explicando que muitas vezes não dá para arrumar, né, de uma hora para outra. A gente vai, mês a mês, passando passo a passo do que tem que ser feito. Porque ele já vem fazendo isso há muito tempo, ele não consegue enxergar, né, essa separação. Mas a empresa é minha, qual o problema, né? Né, eu trabalho para a empresa, só que até a mesma reforma tributária ela veio para separar isso, né? Hoje a gente tem a situação, por exemplo, de distribuição de lucro. Antigamente a distribuição de lucro era toda isenta, né? Hoje a gente tem distribuição de lucro de R$600 mil ano isento. O que passar disso vai ser tributado, o que seria 50 mil mês. Leandro, mas se eu retirar da empresa 51 mil, eu só pago a diferença? Não, você vai pagar, a empresa será obrigada a reter, né, o imposto dos 51 e não da diferença dos 50
pro um ali, né? Exatamente. E esse é um assunto muito importante, que está gerando muito burburinho, né? Eu tenho assistido alguns profissionais da área, né, da minha área, né, que trabalha com planejamento, profissionais também contadores, e eles estão falando, alertando muito sobre isso, porque isso já está valendo, né? Já tá valendo. A partir de 1/1 de 2026, Então, bateu o recolhimento ali, 51, não importa. a retenção não é sobre o proporcional, 51. A retenção é integral. Exatamente. Até 50 não tem retenção. É, por CNPJ. Então você recebeu 50 de um CNPJ que você é sócio, recebeu 50 de outro, recebeu 50 de outro. Tá isento. Só que no momento da declaração de imposto de renda, que é a declaração de ajuste, toda essa renda ela vai ser somada. E aí vai ter o imposto sobre o que ultrapassar os 600 mil. Mas aí, vamos supor, tá? Existe diferença quando a gente está falando de CNPJ e de filial? Nesse caso, por exemplo, não, mesmo que seja filial, aí é diferente. O limite é esse. Ou não? Ou vai ser tributado na raiz? Na raiz. Tributado na raiz. A não ser que for CNPJs diferentes. CNPJs diferentes, Totalmente diferente. aí você Mas pode se for receber filial, 50 mil mês isento para cada CNPJ. Só que, mas aí então eu posso abrir várias empresas, tirar 50 mil, né? E não pagar impostos? Aí você vai pagar o imposto no ajuste, na declaração de ajuste da pessoa física. Porque inicialmente, quem retém o imposto é a empresa. Então você tirou 60 mil do mês. Sobre os 60 mil, 10% de imposto sua empresa vai reter. Então você vai receber o valor líquido. Na declaração de ajuste, você vai colocar todas as rendas que você recebeu de todos os CNPJs que você é sócio e vai pagar, tudo que ultrapassar 600 mil, vai pagar o valor. Jesus, Maria, José. Então explica pra gente, para os nossos ouvintes e quem nos está assistindo, como esse empreendedor, esse empresário precisa definir certinho a diferença entre prolabore e lucro. Exatamente. O Prolabore é o salário do sócio, né? Que a gente costuma falar, é o salário do sócio. Esse ano, até 5 mil reais, não tem a tributação do imposto de renda. Ele vai ter os 11% de tributação sobre o INSS, que inclusive contribui com a aposentadoria dele, né? A gente vê hoje também muitos empresários que falam assim, não, eu só tenho distribuição de lucro, eu não tenho retirada de Prolabore. Só que a retirada de Prolabore, ela é importante para você ter uma seguridade social, né? Para você ter uma garantia, né? E é obrigatória. É obrigatório. Só que não são todos os profissionais que retiram o Prolabore. Entendi. E no caso do MEI, como é que funciona isso? Essa questão do próprio recolhimento para o INSS? Como é que existe? Está afetando também ao microempreendedor individual essas novas regras? O MEI, a própria tributação que ele paga mensal, que é um valor fixo, já está... o INSS já está incluído naquele valor. Então ele já tem aquela garantia. O que o MEI pode fazer é fazer um complemento. Né? Ele tem uma garantia de um salário mínimo, o que ele pode fazer é um complemento para poder lá no futuro ele poder se aposentar com um valor maior. Mas já está surgindo vários problemas com MEI que esquecem de pagar o INSS. Um grande problema que aconteceu foi, desde o início, o pessoal falar que MEI não precisava de contador. Então o pessoal mesmo que abria a sua empresa, ou até mesmo procurava um contador somente nesse momento, só que o acompanhamento, que é a emissão das guias, o acompanhamento dessa confusão patrimonial que o MEI faz muito de misturar pessoa física e na jurídica, eu tenho uma limitação, Leandro, de 81 mil no CNPJ. O que passar disso eu vou tirar na minha pessoa física, só que a Receita esse ano, ela mandou notificação para vários MEIs, desenquadrando eles retroativamente. Você imagina você perder a condição de MEI e falar que você, desde o ano passado, você não era mais MEI. E você ter que recalcular isso mês a mês. Como isso, né, onera o pequeno empresário, né? Impactou muito. Então, assim, a Receita Federal, como ela tá de olho nas contas de Pix, ela olha na pessoa física e ela olha na pessoa jurídica. E a pessoa só tem uma fonte de renda. Então, tudo que passar de 81 mil é da fonte de renda que ela estava colocando na pessoa física. Então, isso não dá para fazer mais. A reforma tributária, ela pegou por isso que eu falei desde o início, ela pegou desde o pequenininho até o grande. Não vai escapar ninguém. Não vai escapar ninguém. Todo mundo precisa procurar um profissional contábil, né, para planejar o seu ano. Justamente, porque o foco da nossa conversa é justamente planejar, né? A gente já começou 2026 falando, vamos falar de planejamento, porque embora a reforma, né, o que eu tenho ouvido, e aí você me corrige se eu estiver enganada, mas embora ela não vai ter recolhimentos efetivos esse ano, mas ela tá esse ano, tipo, eu tô no modo teste, tô te mostrando como é que eu vou fazer, porque o ano que vem, vocês se preparem,
porque É um vai Big começar, Brother. exatamente, vai Exato. começar a taxação. E aí, Lê, o que que a gente quer saber, né? Pensando, né, em todo esse cenário, pensando que agora as pessoas estão começando, meu Deus, deixa eu correr, deixa eu me planejar, deixa eu me organizar. Como que vem a figura do contador, né, para falar para o cliente, olha, vamos constituir uma hold, quais os impostos que ele consegue reduzir nessa constituição de uma empresa, né, que é a hold, que é o que a gente está falando aqui, né, que é a nomenclatura que a gente está usando, mas de uma empresa. Como que ele consegue sair, né, do profissional liberal lá, que faz suas coisinhas, vamos supor, eu advogada, para eu pessoa jurídica, né? Qual é a economia Sim. que ele vai ter nessa visão? Como é que você consegue? A economia chega a ser 50%. Pro contribuinte que está pagando ali já 27,5% de imposto, pensar que constituindo uma empresa ele pode pagar cerca de 11,33 mês é uma diferença muito grande, né? Gritante. É gritante. Só esse alerta do momento que você olha a declaração de imposto de renda, que o contribuinte, que o seu cliente ele já está pagando 27,5, já é o momento ali de planejar, de fazer essa sucessão e verificar com ele. Ó, tá vendo? Nessa situação, nessa simulação, você pagaria X mensal, né? Então, esse custo para se constituir essa empresa se paga pela economia tributária. Entendi. Isso é um ponto bem interessante. Bom, é o começo, né, da organização patrimonial que ele Sim. precisa fazer, né? Na verdade, não só esse daqui, mas até o grande, que já tem ali a tua empresa constituída, mas às vezes está muito bagunçadinha, né? Precisa dar uma organizada. Sim. Então já é o pontapé inicial, né? Exatamente. E o outro ponto que você pode até falar melhor do que eu seria a parte de já antecipar doações de cotas, doações do patrimônio, né? Que você evita ali no futuro de fazer um inventário, né? Que muitas vezes a família fica numa situação que ela tem que desfazer do seu patrimônio para poder pagar as custas de se fazer um inventário, né? Exatamente. E essa é uma discussão interessante, porque assim, como eu trabalho também com bastante pessoas físicas, né? Não, doutor, eu não quero fazer empresa. Ai, montar empresa, dor de cabeça, Jusesp. Ai, meu Deus, socorro, chama um contador. Não, não quero. Eu quero fazer a organização, mas deixa lá. Mas ela precisa entender que se ela for fazer uma doação, uma transferência de cotas, o que seja, ainda assim existe uma tributação. A gente sabe que tem casos de isenção, né? Mas aí é uma outra pauta, que é uma outra discussão até longa, porque envolve discussão judiciária também. Mas existe também uma tributação nessas doações, né? Nesses instrumentos de doações, né? Que hoje o Estado ele está ainda nos 4%, né, Leandro? Por enquanto, né? Mas muito provavelmente isso deve dobrar, né? Eles já podem fazer isso, né? Com a reforma tributária já tem essa abertura para o aumento, né? Desses valores, mas precisa simular tudo antes para que a abertura da holding faça sentido, né? Ela tem que fazer sentido, né? Sim. Não é para todo mundo. A holding, ela tem que ser um legado, né? A partir do momento que não tem mais brigas entre a família e que todos os tributos estão organizados, né? A holding vira um legado, né? Isso é muito legal. Leandro, e dentro da sua experiência, né, de tantos anos aí, na tua experiência com a tua empresa, né, a Requinte, que graças a Deus está há tantos anos no mercado, sempre mantendo a excelência no atendimento, né, como que você observa isso? Você observa que hoje, né, essas empresas, elas estão pensando mais nessa organização patrimonial, né, para deixar, né, esse legado para os seus sucessores, estão se organizando e se preocupando com isso? Ou tem muita gente que ainda está, não, deixa daí, quando eu morrer eles que se virem, né? Como é que está isso? Como é que você tem visto isso? A maioria dos patriarcas e matriarcas que eu converso, eles já estão muito preocupados porque eles querem deixar realmente, né, as coisas organizadas, né? Para quando eles estiverem ali no final da vida, né? E tudo já esteja resolvido. Porque não fazer também, você pode pensar que pode causar briga entre as pessoas que você ama, né? E eu acho que nenhum patriarca e matriarca tem esse pensamento, né? Eu li que a maioria das empresas, quando você não consegue, né, organizar o teu patrimônio em vida e acaba entrando a sucessão aí dos filhos, né? Na terceira geração, ela tende a quebrar, né? Por uma má administração. Sim. Quando não foi feita a holding. Não só a holding, mas quando não foi feita uma organização mesmo. Uma separação, né? Porque, por exemplo, a gente tem alguns exemplos clássicos, né?
Um último exemplo que, assim, isso foi debatido durante muito tempo é a própria empresa do Silvio Santos, né? O próprio grupo Silvio Santos, Sim. né? Que ele preparou tudo, ele deixou tudo organizado, o patrimônio que ele tinha fora, patrimônio que ele tinha aqui, ele deixou tudo organizadinho para que essa sucessão ocorresse de forma tranquila. Embora teve um embate judicial, mas não com relação à sucessão em si, mas com relação a alguma tributação de bens que estavam fora do Brasil. Né? Mas ele deixou tudo muito estruturado. Né? E aí a gente volta um pouquinho no tempo, a gente tem o patrimônio que foi deixado, por exemplo, pelo Chico Anísio. Ele deixou um patrimônio vultuoso que está todo, né, sendo dilapidado, porque tem uma briga monstruosa em cima por conta da herança que ele deixou. Né? Empresa, os bens particulares, porque não foi organizado da forma correta, né? Não foi trabalhada essa sucessão. Né? Então, quando você tem, né, esse alinhamento de informações, e geralmente, olha que curioso que eu descobri, quem se organiza melhor é o empresário. O artista, ele não se organiza. Porque o empresário, ele já pensa, ele tem que pensar daqui a 10 anos, né? E Sim. o artista, ele não pensa, né? Então, geralmente, a maioria dos problemas famosos que se tem é com relação a artista. Eu tenho um bom patrimônio. É preferível o testamento ou a holding? Depende. Nunca vai ser faça isso ou faça aquilo. O Leandro vai concordar comigo, ele é contador. O que a gente precisa fazer antes de dar uma resposta dessa, Leandro? Diagnóstico. Exatamente. Um diagnóstico, um mapeamento de tudo que você tem para ver o que... Porque às vezes você não quer fazer de tudo, você não quer fazer uma hold de todo o seu patrimônio, você quer fazer uma hold só de uma parte. Mas a gente precisa fazer um mapeamento, um diagnóstico. É uma engenharia mesmo que precisa ser feita para descobrir o que é melhor para você, pensando na sucessão que você tem aí para fazer para o teu filho, pensando na idade dele, pensando nas pessoas que estão ali com você, pensando em tudo isso. Então, não é algo simples de fazer. Exato. Né? Mas na holding, tanto a holding, no testamento, eu posso delegar uma grande parte do meu patrimônio, né, para um herdeiro ou outro. Você só não pode, né, pegar a legítima. O que é a legítima? Aquilo que você não pode dispor. Então, do teu patrimônio hoje, você pode dispor só 50% do que você tem. Porque o outro 50% é a legítima, é aquela parte que é reservada aos herdeiros necessários. Tá? Então, essa parte você não pode mexer. Tá? Agora, o que passou, você pode doar pro Papa se você quiser. Pode doar pro mendigo, pode doar para mim, pode doar pro Leandro. Pensa na gente. Mas você tem que respeitar o que a gente chama de a legítima. E na holding, necessariamente, os legítimos fazem parte. Ou não, você tem... ser uma empresa? Depende. Porque você pode enquadrá-los como sócios ou apenas fazer uma cláusula de indenização a esses herdeiros. Não quero que eles participem porque são tudo cabecinha ruim. Se entrar aqui como sócio vai dar problema. Então eu vou colocar uma cláusula indenizatória no caso do meu falecimento. Entenda, há várias formas. A holding, né, uma empresa, quando a gente constitui, tem várias formas de você colocar diversas cláusulas de proteção, diversas cláusulas de orientação. Você pode colocar tudo isso. É que na prática, e isso também não estava sendo muito discutido, era muito comum as pessoas pegarem um contrato padrão. Contrato padrão, no caso de dissolução, a empresa, as cotas serão divididas entre os sócios remanescentes ou serão liquidadas em apuração de haveres, tarará, tarará. Isso é uma cláusula padrão, né? Mas com o conhecimento, com informação, que é esse o objetivo do nosso podcast aqui com o Leandro, que é contador, aí você pode trabalhar esse tipo essas cláusulas uma a uma, prevendo daqui a 10 anos o que pode acontecer se eu faltar, se eu não faltar, se meu sócio faltar, né? Como é que eu faço se um filho meu quiser ingressar, tem que ter essa cláusula, acordos de sócios que a gente pode fazer dentro da sociedade também. Olha, eu sou sócio, mas eu não quero aparecer. Né? Então existe toda, como a gente está falando aqui, né, Lê? Sim. É uma engenharia. Eu tenho uma pergunta que pode ser uma pergunta dos nossos ouvintes também. Só que se eu fizer uma holding e colocar meus filhos, eu perco meus poderes políticos como patriarca? O que a gente pode fazer ali de termos de usufruto, como usufrutuário, para que eu mantenha poder sobre as coisas que eu conquistei até o final da minha vida?
Pois é uma pergunta bem interessante que exige uma análise bem criteriosa, porque veja, na maioria das vezes a gente pensa assim, ó, como é que eu coloco meu filho dentro da holding sem perder o meu poder de administração? Lembrando aquilo que você falou, a holding nada mais é que uma empresa, ok? Você tem uma célula-mãe que controla as outras empresas, enfim, né? Você pode colocar cláusulas ali dentro, direcionando que você detém o poder de administração e de administração também perante bancos, e que na sua ausência você pode direcionar. Se eu faltar, quem vai herdar esse poder é fulano. Ali dentro você pode direcionar tudo isso, né? Por óbvio que você tem que ter muita cautela, porque de repente tem o filho A e o filho B. Bom, mas por que você e não eu? Você não é mais capacitado que eu? E aí você criar uma outra confusão ali dentro. Mas há formas dentro do contrato social de você direcionar, manter o meu poder como sócio, né? O meu poder até como sócio em razão do outro sócio. Então, assim, gente, dá para fazer inúmeras coisas. Você só não pode ser contra a lei. Mas o resto você pode fazer tudo. O patriarca que quer, então, montar uma holding, ele não precisa se preocupar em perder o poder sobre as coisas que ele construiu. Não, porque se ele monta essa holding, e aí a gente tem que fazer um recorte aqui. O que ele vai colocar lá dentro? Qual é o patrimônio que ele vai jogar dentro dessa holding? Ah, eu só quero jogar essa casa aqui da praia para fazer a integralização de capital, e aí tem uma outra discussão que eu nem vou mencionar aqui, que é das isenções, enfim, vamos deixar quieto para um outro tema. Vou jogar esse. D, E e F eu não vou jogar. Então, ele tem que entender que quando ele traz esse patrimônio para dentro da holding, ele sai da pessoa física para fazer parte da pessoa jurídica, e dentro da pessoa jurídica, o papo é outro, não é nem pai nem mãe. Aqui somos sócios, cada um com o seu poder, cada um muito bem direcionado, e eu detenho o poder de administração e assinatura. É que nem muito, né? Acho que você mexe muito com o contrato de pessoa jurídica, no seu também deve ter lá. Assinatura em conjunto, se eu tiver o sócio, ou assinatura isolada. Né? Então, você tem o poder de administração em conjunto com o outro ou isoladamente. Então, ali você vai delimitando o teu pátrio poder dentro da empresa. Fora é outro papo. Né? Fora, aí entra a questão do direito de família em si, né? Que é quando você tem que reger, vai no caso, como ela falou, um testamento, né? Porque eu posso fazer um testamento onde eu deixo o meu patrimônio, reservo a minha legítima, e a outra parte eu não quero dar para o filho A, eu quero dar para o filho B. Eu não gosto do filho A mesmo, então eu vou dar 50%, ele já tem, né? Ok, tá lá divididinho, mas eu quero dar mais um tanto para o outro filho. Então, e aí eu vou causar uma outra confusão, por óbvio. Então, mesmo montando a holding, eu ainda consigo deixar as minhas vontades no testamento para servir como um complemento aí. Sim, porque você também pode mencionar que existe um documento. Porque o testamento ele só é aberto quando? Quando que o testamento começa a valer? No momento da morte. Antes disso, ele não vale nada. Né? Então, você pode montar um testamento, você pode até mencionar. Eu tive um caso uma vez de um cliente que ele tinha uma filha fora do casamento. E ela não podia aparecer de jeito nenhum, porque se a esposa soubesse, ia acabar com a empresa. Ele falou, mas eu preciso proteger essa menina, porque eu ajudo ela, ninguém sabe que eu ajudo ela. Como é que eu vou, na hora que eu falecer, como é que eu faço? Eu falei, pois é, testamento. Você reconhece ela em testamento, que inclusive não era reconhecida por ele. Você pode reconhecer ela em testamento, né? E colocar como sua última vontade que ela faça parte da empresa. Da sociedade. Porque é a última vontade. E ela tem que ser... Vai dar uma discussãozinha? Vai, mas é sua última vontade. Testamento validado... Lembrem do caso do Gugu Liberato. Não se esqueçam disso. Que se tentou quebrar até o último momento um testamento e não se quebrou. Fizeram um acordo porque a discussão... E olha que o advogado era um bom advogado. E que interessante, né? 2 casos próximos do Silvio Santos. A família do Silvio Santos que planejou e a família do Gugu Liberato que não planejou, né? A sucessão. Exato. E resultados que a gente vê na mídia aí, né? Do que deu certo e do que não deu, né? Pra quem ainda tem dúvida que se é um bom instrumento, né? De proteção para a família, né? Exatamente. Da própria família, né? É um instrumento que protege a família da própria família. É que também tem uma coisa, né? Por exemplo, se eu chegar na sua mãe ou no seu pai e falar assim para ele, família Prete, vamos fazer um testamento? O seu pai quer? Você quer me matar? Você tá querendo que eu morra já? Né? Por quê? Porque as pessoas ainda têm muito aquela ideia retrógrada lá atrás. Sim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a coisa mais comum é
usual isso. Testamento, um seguro de vida, né? Porque ninguém aqui é Highlander. Se alguém conseguiu, me avisa que eu quero essa fonte também, né? Highlander e Jovem Forever. Mas assim, a gente tem muito, agora que a gente está caminhando com muita informação, disseminação, para realmente construir algo, planejar algo, né? Mas Tem os isso é tudo profissionais muito qualificados legal. para montar isso, né? É aquilo que a gente está batendo nessa tecla, né? Verdade. A gente falou pós e eu queria te perguntar, Leandro, pós-vida, né? Testamento, hold e tal, que é necessário. A gente vê aí como na família aí do Silvio Santos, 6 mulheres, né? 5 mulheres aí conseguiram assim entender aí na sucessão. Mas eu também queria te perguntar nas formas de investimento que a gente tem hoje, por exemplo, a PGBL, que a gente pode investir, o empresário pode investir e também abater no imposto de renda. Exato. Mas ainda é uma questão que muitas pessoas têm resistência, né, Sim. de investir em investimentos como de PGBL. Queria que você desse umas dicas ou de qual a melhor forma de investir e ter o abatimento também no imposto de renda hoje. Imposto de renda da pessoa física, o PGBL, é um instrumento muito interessante, apesar de as pessoas não utilizarem muito. Não são todas as pessoas que utilizam, porque elas não entendem como é que funciona esse instrumento, né? Que você consegue investir até 12% do valor da sua receita e abater esse valor do cálculo do imposto de renda. Não que você não vá pagar o imposto de renda no futuro quando você for fazer o resgate, mas você vai ter que pagar, só que você consegue, né, postergar o pagamento desse imposto. Isso é muito interessante, né? Porque ele pode servir também como um instrumento para você ter um dinheiro no futuro para pagar essas custas, né? De repente de inventário, Exato. essas custas, né? Fora que eu recomendo muito as pessoas fazerem, né? O seguro de vida, né? E eu ouvi, Leandro, né? E aí você, na qualidade de contador, vai saber informar isso melhor do que eu. Que tem pessoas que utilizam seguro para aportar na abertura de uma empresa, como integralização de capital, por exemplo, de uma holding. Sim. Né? Porque você precisa integralizar algum capital ali. Sim. Né? E tem pessoas que utilizam isso para fins de aporte. Funciona? Funciona. O aporte, ele não é só apenas dinheiro, né? As pessoas falam, mas eu preciso aportar dinheiro. Você pode aportar patrimônio, você pode aportar apartamento, você pode aportar casa, você pode aportar na maquinário. Tudo serve como garantia para você poder fazer o aporte do capital ali na empresa, né? Funciona bastante. E hoje, falando de modo geral, a abertura de uma empresa é complicada? Não, a abertura de uma empresa não é complicado. O que precisa tomar atenção, que precisa ter cuidado, são esses detalhes do diagnóstico, planejamento e o acompanhamento dessa empresa, né? A parte burocrática de se abrir uma empresa não é complicado. Hoje você abre uma empresa, tem empresas que você consegue abrir em 3 dias, tem empresas que duram um pouco mais, até em 1 semana você consegue abrir uma empresa, né? Tá certo. O detalhe precisa vir antes, né? Nesse detalhe da conversa no caso que a gente está falando de hold, com a família. Vamos falar para que todos estejam cientes do que vai acontecer, né? Não adianta só o patriarca decidir montar a hold, todos os envolvidos precisam ter o conhecimento, né? Até para saber o que fazer depois, né? Que o patriarca, né? Falecer. Né? Exato. E Lê, tenho mais uma pergunta, assim. A gente vê muito falar de empresa de lucro presumido, empresa, né? Uma série de coisas. Nacional, exatamente. Eu ia perguntar também. Então faz a sua pergunta. Não quero. Então, a questão do Simples Nacional ainda é a melhor opção pensando nos dias de hoje? Não. Nenhum regime de tributação, ele é simplesmente assim, é o melhor. Também é como você falou da hold. A hold é para todos? Não. O Simples Nacional é para todos? Não. Depende da atividade da empresa, depende de como vai ser gerido, depende da quantidade de sócios, depende do faturamento estimado daquela empresa, né? Hoje a gente fala que o Simples há muito tempo tem uma limitação de faturamento, por exemplo, em São Paulo de 3 milhões e 600 mil, para ISS e CMS. Prestação de serviço 4 milhões e 800. Só que dependendo da gestão, dependendo do tipo de empresa, do KNAI que aquela empresa ela trabalha, o Simples Nacional não serve. Então, precisa estudar caso a caso.
Bom, não tem jeito, gente. Tem que ir atrás do contador, tem que sentar, bater um papo, tomar um café. O Leandro está aqui, a Requinte está lá à disposição. Entre em contato com ele, vai abrir a empresa, quer abrir uma empresa com responsabilidade, com atenção, principalmente a tudo isso que está acontecendo. Procurem o contador. Pede o simulado, né? Tá, me simula as situações, né? Hoje se fala muito, passa direto do simples pro lucro real, você vai ter, né, uma economia. Peça um simulado. Eu quero saber a situação vem do meu cenário, no simples, no presumido e no lucro real. E enxerga ali os números, aonde, né, você consegue pagar menos imposto, né? Muitas vezes, por exemplo, a empresa tem uma folha de pagamento muito extensa. Ela indo pro lucro presumido, ela tem um valor de imposto que ela paga sobre o total da folha de pagamento. Isso pode onerar a empresa em mais de 30% com relação ao simples, né? Então, por isso que a gente tem que estudar caso a caso. Interessante. Leandro, a gente vê muitos empresários, empreendedores de uma forma geral, abrindo mão do CLT e contratando CNPJ, MEI, de uma forma, né? Quando é viável e como se resguardar de um passivo trabalhista, por exemplo? O que não pode existir é o PJ disfarçado de CLT, né? Na verdade, ele é um CLT, só que para a empresa pagar menos impostos e tudo mais, ela oferece um salário melhor, né? E disfarça ali a subordinação que aquele colaborador da empresa tem. Se é um PJ, o ideal é fazer um contrato de prestação entre PJ e PJ e não criar provas contra a própria empresa. Se é um PJ, ele não tem obrigação de chegar às 9 horas e sair às 6. Ele é livre, inclusive para prestar serviço para outras empresas. Não pode ter ali um contrato de exclusividade do horário tal ao horário tal, você precisa trabalhar, entrar aquele horário, sair para almoçar meio-dia. Isso não pode acontecer. Isso é uma prova que você, na verdade, tem um CLT disfarçado ali de PJ, né? Isso é muito fácil na justiça de configurar um vínculo trabalhista, né? Conversas de WhatsApp, as pessoas, né? De pedidos, isso tem que tomar muito cuidado, né? Então, prestem bem atenção, gente. Vocês estão vendo que aqui, né? O nosso pod de hoje, né? É para orientar, é para esclarecer, é voltado para o empresário que quer organizar tudo, não quer correr riscos. Porque as informações estão ficando cada vez mais cruzadas, né? É tudo muito vistoriado. As claras, né? Hoje tem muitas provas sociais, né? E a ideia também é mostrar que temos um contador acessível, Sim. que vai conversar com você, que não vai te emitir só guia, ele vai te explicar o porquê. Eu acho isso muito importante. Como a gente gosta, né, amiga, de pessoas, não tinha pessoa melhor aí pra gente trazer e conversar. Conversar. Agradeço demais. E assim, tem uma questão que a gente, né, acordou 2026 com ela batendo aí e todo mundo já estava acostumado. ICMS, IPI, ISS, né, e tantos outros ISs que tem por aí. E agora isso mudou, né, Leandro? Como é que ficou tudo isso? A gente tem todos esses impostos agora, como é que tá esse ano? Agora a gente tem dois novos IVAs aí, o IBS e o CBS, que de 2026 até 2033 vai substituir o PIS e o COFINS. Então a gente vai viver com uma nova realidade, né? Inclusive para acordo entre empresas, né? Porque o CBS e o IBS ele vai dar direito a crédito. Então esse crédito ele vai servir para, por exemplo, para você fechar um contrato. Eu tenho, por exemplo, eu contrato a doutora Mércia para fazer um serviço para mim, o serviço dela custa R$1.000. Só que a empresa dela não me dá direito a aproveitamento de crédito. O seu serviço é idêntico dela, mesma qualidade, você me cobra os mesmos 1.000, só que você me dá R$200 de crédito. No final das contas, eu abato o meu imposto dos 200 que você me deu. Na verdade, o seu serviço saiu por 800. No final das contas, de quem que eu vou contratar? Né? Óbvio. Então, essa questão de crédito de imposto, ela vai ser um fator determinante para as empresas, né? Porque eu vou querer pagar menos imposto. E para pagar menos imposto, eu vou precisar de crédito. Então, quais são os profissionais do mercado ou parceiros em que eu consigo esse crédito? É por esse lado que eu vou. E como que eu sei quem tem que me dá esse crédito que eu não né? No momento de fechar a parceria, essa conversa vai ser normal. Sua empresa dá direito a crédito? Mas sua empresa dá direito a crédito? A empresa dá esse direito a crédito. Conversa com o contador. Exatamente, aqui estou.
Aí você tem que, o empresário tem que aderir a um programa com um contador para o governo. Exato, a gente, por exemplo, as empresas do Simples vão ter dois sistemas, o sistema regular e o sistema que vai pagar o IBS e o CBS fora do Simples. Hoje, quem é do Simples paga todos os impostos ali dentro, numa única guia. Você vai ter a possibilidade de fazer essa opção. Eu quero pagar o CBS e o IBS fora do Simples. Para quem que isso é vantajoso? Se você atende muito CNPJs, né? Se a maioria dos seus clientes são pessoas físicas, a pessoa física não vai querer crédito. Se você, a maioria, eu fiz aqui uma análise, a maioria dos meus clientes é pessoa jurídica. Então, necessariamente, vai ser benéfico para o meu negócio que eu pague o CBS e o IBS por fora do Simples. Porque daí eu vou poder dar crédito para quem consome o meu serviço. Você vê como as relações e o jeito de pensar, né, nas relações de fornecedores e clientes vai mudar bastante? Acho que até para uma forma de regularizar quem está na informalidade também, né? Também, questão de concorrência também. Todo mundo vai concorrer de pé de igualdade, né? Porque todo mundo vai estar dentro de um sistema, né? De um mesmo sistema. E isso vai funcionar também com compensação? Sim. Tributária, essas coisas? Existe uma coisa que o governo criou também que chama split payment. O que é o split payment? No momento que um CNPJ está pagando outro CNPJ, o governo já vai tirar parte dele diretamente para os cofres públicos. Então, assim, eu estou te pagando uma nota de 10 mil reais, sendo que a gente tem um conhecimento que dentro dessa nota de 10 mil, 2 mil é imposto. No momento que você fizer o Pix inteligente lá que a gente fala que é o split payment, ele vai separar os 2 mil, vai mandar direto para o governo e vai te pagar líquido os 8 mil. Isso muda também porque, assim, as empresas antes utilizavam o dinheiro do governo por um tempo, né, como fluxo de caixa. Eu fiz uma operação agora esse mês de janeiro que eu só vou pagar em 20 de fevereiro o imposto. A partir do momento que eu tenho que pagar no momento da venda, ou no momento da prestação do serviço, o jogo muda. Eu não tenho mais porque eu não esse vou fluxo de contar caixa mais com também. esse fluxo de caixa até dia 20. Que não é seu, né? Que já Que não é um era. empréstimo, Exatamente, vai, mas eu tinha essa opção. Se eu não começar a fazer um caixa, né, interessante ali, algumas empresas elas vão sofrer bastante, né? Vão pagar juros pro banco e tudo mais, né? Então é interessante que se pense nisso também. Os negócios como um todo vão mudar, né? Por conta dessa reforma, mas é inevitável. É. É inevitável, a reforma já tá aí, ela já passou, independente de governo, independente de quem for entrar. Muitas vezes a gente ouve o pessoal, mas será que se mudar de governo, o pessoal não vai segurar isso? Não, já tá aprovado, né? Não tem Já é volta. lei, não tem mais volta. A gente, na verdade, tem que começar a agir. Né? Muitas pessoas estão esperando, vamos ver o que vai ser a eleição, talvez mude, porque se vir um outro governo, talvez não vá fazer isso com o empresário. Isso não, né, não tem mais volta, porque não depende de governo, né? É uma política já de Estado. Desde 2023, né? Essa reforma que já está há anos para sair, Exato, né? Exato. E saiu em 2023 e agora que ela está sendo, né? Esse ano, que depois de 3 anos, praticamente, é que ela está sendo. E ela vai ser gradativa, né? Ela começa em 26 como formato de teste, em 27 ela começa a ser aplicada e ela vai até 2033. Quando Então, assim, hoje a gente vai trabalhar com 2 contabilidades, né? A contabilidade tradicional e a contabilidade com a reforma tributária. E aí, em 2033, essa sigla termina o projeto. ICM já não vai existir mais. vai Só vai existir. existir CBS. Exatamente. E IBS. O CBS e o IBS ele substitui o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. A contribuição social e imposto de renda ainda vão existir para a pessoa jurídica. De uma certa forma, né, essa organização de siglas, vamos colocar assim, ela é melhor no sentido até para você internalizar isso, né? Porque é muito imposto, né? Agora você imagina que você vai saber exatamente o quanto que você está pagando de imposto na nota fiscal, porque hoje a gente tem um imposto que aparece ali, mas ele não é um imposto real que a empresa pagou, né? Ele é um panorama geral. Então é como se ele pegasse aquele setor da economia e falasse quanto que esse setor paga em média? Esse valor. Aquele valor que vai na nota não é o real. Com a reforma, você vai saber exatamente o quanto daquele valor que você está pagando naquela mercadoria é imposto. Isso muda, inclusive, a nossa relação de cobrança com o poder público e tudo mais, né? Mas isso a gente está falando de produto e de serviço. A mesma coisa. A mesma A coisa? mesma coisa. No momento que você pegar uma nota de serviço, vai estar o valor da prestação do serviço da doutora e o valor de imposto. Exato. Porque se for relações entre CNPJs, o valor, lembra, vai sair automático. E o que não for, eu vou olhar e falar, isso eu tenho de crédito. Né? Então, e fora outra coisa, a reforma, ela tira vários benefícios que existem hoje e não vão existir mais. Para que tenha uma equiparação ali, né? Hoje a gente tem uma guerra fiscal muito grande entre estados com relação ao ICMS. Eu compro uma mercadoria de fora do estado, mas depois me vem um DAR ali que eu preciso pagar, que é a diferença do ICMS de São Paulo em relação, por exemplo, a outro estado. Isso acaba, meio que equipara,
isso que você está falando é o que a gente chama de CMF diferido, É, isso? diferencial de Diferencial de alíquota. alíquota. Exatamente, Tá, exatamente. entendi. Meu Deus, é muita informação. Tem muita informação que vamos, infelizmente, ter que deixar para o próximo episódio. Que pena. Leandro, agradecemos muito a sua presença, por compartilhar tanto conhecimento, por nos mostrar aí que a contabilidade, ela trabalha para você enquanto você faz o seu melhor, de uma forma leve, de uma forma, de uma forma que você consiga ter segurança para fazer o que você sabe melhor. Você faz o seu melhor e deixa a gente trabalhar no melhor e o nosso ouvinte aí também. Com certeza. Quero agradecer, quero que você deixe as suas redes sociais. Para quem quiser saber mais, pode chamar o Leandro lá, que ele é super acessível, dá uma aula. E fique à vontade aí para receber também Os os agradecimentos, agradecimentos. E né? me conta, amiga, de quem que é. Então, a gente não pode deixar de agradecer também Eu aos quero. nossos patrocinadores, né? A Infobyte, que sempre tem todo o cuidado, que é o estúdio onde a gente está aqui gravando, que é a equipe do Danilo, a Tainá, enfim, que tem todo o cuidado na preparação, na organização do nosso podcast. Então, um agradecimento especial para essa equipe que é nota 10. Agradecer também a Met Joias, que está aqui me patrocinando com essas joias lindas. Um beijo, B. Obrigado, ficaram lindas, né? Sempre aí com muito cuidado. Agradecer ao Leandro, a Requinte, que, né, cedeu esse tempinho aqui para explicar para a gente todas essas mudanças, né, o planejamento, né, a questão da hold, que com certeza esse ano vai ter muita gente procurando, muita gente querendo entender. Então a gente quer te agradecer também por você ter doado o seu tempo, que é tão precioso nos dias de hoje, né, amiga? Para trazer informação para todo mundo que precisa. Muito obrigada, viu, Leandro? Eu que agradeço a troca de experiência, eu que agradeço o acolhimento, né, o espaço de vocês aqui, vocês estão de parabéns. Podem contar comigo quando vocês precisarem. E pro pessoal aí, minhas redes sociais é @requinte.contabilidade. Me sigam lá. E vamos que vamos, né? Estamos todos no mesmo barco. Leandro, e um agradecimento aqui à tua participação. A gente Que quer te legal. entregar esse presentinho, para você obrigado. lembrar desse momento aqui com a Vamos gente. ganhar presente. Olha só, que legal. Para você lembrar desse momento aqui com a gente, Olha, é pessoal. um gesto. Que legal, adorei. Obrigado, viu? Que Muito bom, obrigado. que bom. Ah, que lindo. Mais Obrigado, obrigado. mudanças, mais bate-papo. Você que nos certeza. acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar esse episódio com seu amigo empresário, com a sua família, abrir a mente de que uma sucessão combinada, organizada por profissionais como a doutora Lu, o Leandro, ela vai trazer mais harmonia e vai economizar muito din-din, né, Leandro? E fazendo tudo com segurança, né? Que é o mais importante. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.